Hoje é a data que realmente a Igreja Católica comemora, né, o dia de São Francisco de Assis, porque ele foi enterrado no dia 4 de outubro. Ele desencarna no dia 3 e é enterrado no dia 4. E eu tinha feito o capítulo que nós vamos estudar hoje do Evangelho, que é o capítulo 27, ele vai se manter. Porém, o item eu acabei mudando hoje. Quando eu acordei, assim, eu tive um estalo, né? Eu disse, gente, não, hoje é dia de São Francisco, né? Pela Igreja Católica, né? Dia de São Francisco, mas ontem também a gente celebra o dia dele, o dia do retorno dele para a pátria espiritual. E daí eu pensei, não, vamos tentar relacionar de alguma forma o capítulo de hoje com São Francisco de Assis. E aí, abrindo um livro, né, veio assim como um presente a contextualização do Evangelho de hoje, fazendo uma referência a São Francisco de Assis. Então, para iniciar, hoje nós vamos iniciar com a oração pela paz, em vez da prece de Caritas, né? Até como uma forma de celebrar o dia dele, o dia desse santo tão amado, tão querido. Eu tenho um profundo carinho por São Francisco de Assis desde que eu sou criança, assim, sempre gostei dele, sempre. E eu tô lendo, inclusive, um livro dele, né? É uma psicografia de João Nunes Maia, do Espírito Miramês, né? Pelo médium João Nunes Maia, que é Francisco de Assis. É esse livro aqui, gente. E tem um capítulo aqui desse livro, que é um capítulo que eu já li acho que umas 3 vezes, não porque eu não entendi, mas de tanto que eu gostei. Eu gostei tanto desse capítulo, tanto, que hoje inclusive eu li de novo ele, sabe? Foi um dos capítulos assim que mais me emocionou até agora do livro. Vários assim foram muito bons, né? Eu ainda não terminei o livro, eu tô um pouco atrasada nas minhas leituras, mas esse capítulo aqui eu queria iniciar. Inclusive eu tinha preparado toda uma contextualização diferente, com um diálogo muito bonito entre Jesus e Simão Pedro para o nosso evangelho de hoje. Mas aí eu acabei mudando tudo, então essa contextualização ficará para uma próxima live, um próximo encontro, que eu acho que é muito válida também. Queria muito compartilhar com vocês. Mas hoje eu queria iniciar. Eu vou deixar por enquanto, gente, até os comentários ativos, tá? Antes da gente iniciar aqui a nossa live, realmente, né? Fazendo a oração pela paz. Quando a gente fizer a oração pela paz, eu desativo os comentários, tá? Só pra mim ver se não vai falhar aqui a conexão, se não vai pausar. Enquanto isso, eu vou compartilhando com vocês esse capítulo aqui que se chama... Se alguém não leu esse livro, gente, gosta de Francisco de Assis, eu recomendo muito que leia esse livro aqui, tá? Francisco de Assis, esse livro. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu já li alguns livros dele, mas esse aqui, ele tem um aspecto diferente, né? É uma psicografia. Então, aqui começa contando sobre a vida dele como João Evangelista, tá? Então, esse capítulo aqui que se chama Os 201, que é um dos capítulos que eu mais gostei até agora, aqui a gente tem aqui uma referência dele como João Evangelista, ainda no plano espiritual, antes de reencarnar como Francisco de Assis. Tá? Então aqui, nesse capítulo, são 200 espíritos que se reúnem para reencarnar na Terra naquele período, num período em que marcava o século XII. E aqui ele fala assim, ó, que a Idade Média pegava fogo pelas incompreensões humanas. Então era um período assim que a Terra estava sofrendo muito, né? Ainda era um período de cruzadas, então ele aparece inclusive em espírito para o Papa Urbano II, já aconselhando esse Papa, né, a ter uma visão diferente, para que rumo que a igreja estava indo naquele período. Então ele reúne 200 espíritos, então 201, um era ele, né? Então os 201. Então são 200 espíritos que se reúnem para conversar, né, sobre a missão deles na Terra. Então ali ele explica como que será a missão deles, que não será fácil, né? Então eu separei alguns trechinhos aqui para compartilhar com vocês, porque tem muita referência com o nosso evangelho de hoje, que é a eficácia da prece, tá? Inclusive aqui, desses 200,
esses 200 irmãos aqui, né, que se reúnem nessa conversa com João Evangelista, né, antes de ser Francisco de Assis, tem um dos mais destacados aqui que ele comenta, né, um dos mais destacados irmãos, estava o que se chamaria, né, na Terra, que muitos conhecem, como Antônio de Pádua. Então Antônio de Pádua também estava nesses 200, né? Então esses 200, eles reencarnaram em pontos diferentes da Terra naquele período, né? Cada um muito longe um do outro, mas todos com a mesma missão, que era relembrar às pessoas, à humanidade, os ensinamentos de Cristo que estavam esquecidos. O que realmente Cristo quis nos ensinar. Então, para também aliviar um pouco as amarguras que a Terra estava vivendo, eles não iriam dissipar a maldade completamente, mas eles seriam iriam pelo menos abrandar um pouco, sabe? Acalmar os corações, reconectar as pessoas com a luz, com a esperança, com a fé que estava perdida naquele momento. Então aqui ele começa falando assim, né? Então realmente naquele momento o calendário da Terra marcava o século XII e a Idade Média pegava fogo pelas incompreensões humanas. A ignorância fazia adormecer a lavoura dos sentimentos altruístas. Eram 200 discípulos escolhidos e testados para a grande tarefa de difícil cumprimento, pois a renúncia, o desprendimento, a humildade, o amor seriam a tônica de todo o seu ideal. E aí, aqui, tem então um diálogo, né, onde João Evangelista conversa com esses 200 espíritos, né, em que ele diz assim. Então, aqui eu vou compartilhar, gente, o capítulo é muito grande, eu vou compartilhar alguns trechos com vocês, tá? Filhos meus, já é do conhecimento de todos que vamos lutar contra feras humanas e com espíritos bestializados, almas endurecidas que nos atacarão de maneira inteligente. Cuidemos, pois, de renunciar às facilidades no meio delas, pois nelas se escondem as víboras que nos picarão com veneno perigoso. O mundo ainda é o seu reino, e se lá vivem, é certo que as suas experiências no mal são grandes. Compete a nós outros nos lembrar novamente de Jesus quando proclama, firmado no Evangelho: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. As armadilhas nos nossos caminhos serão muitas e variadas. No entanto, a lei nos garante que quem nelas cair se deixou seduzir pela isca enganadora. Não podemos nos esquecer de, ao raiar do sol, com o convite ao labor diário, buscar a Deus e a Jesus pelos meios que nos convém. A oração deve ser o nosso ato primeiro, para depois transformá-lo em trabalho, em busca do pão de cada dia. Não falamos aqui somente da vigilância exterior. Essa talvez seja menos perigosa. Aí aqui ele fala um outro trechinho que eu gosto muito também, ó. Para dar ao mundo esse pequeno recado do céu, essa missão que esses espíritos, esses 201 espíritos, 201 almas caridosas e cheias de amor, iriam vir à Terra. Então ele fala assim, ó, que para dar ao mundo esse pequeno recado do céu, um pequeno recado do céu, não basta assumir uma tribuna. É certo que teremos de falar, no entanto, antes do anúncio, teremos de viver o que pregarmos. Então, não basta somente falar, eles teriam que viver, ter atitude. E é isso que nós vamos falar hoje também no nosso Evangelho, sobre a eficácia da prece, sobre a oração pela paz. Que, como diz José Carlos de Luca, né, ele fala que a oração pela paz deveria ser chamada de oração das atitudes. Depois eu vou explicar para vocês o porquê. Aqui tem um outro trecho também. Ai, gente, quase todo o capítulo eu sou apaixonada, tá? Mas tem esse trecho também, então eu tô pegando os trechos onde ele fala realmente sobre a importância da oração, tá? Então, assim, aqui é toda uma conversa dele com esses espíritos, aconselhando, iluminando, né, a alma desses espíritos todos, para que eles não se percam nas armadilhas terrenas, não se percam pelos próprios pensamentos, pelas tentações humanas.
Por isso que ele fala que a vigilância exterior talvez seja menos perigosa, é mais importante a vigilância interior. E como é que eles fariam isso se não fosse pela oração? Todos os dias, antes de iniciar os trabalhos, é o que ele fala, iniciamos pela prece, iniciamos por lembrando os ensinamentos de Cristo, iniciamos por lembrando o que a nossa alma aspira, por que nós estamos aqui. É digno, aqui ele fala assim, é digno esquecermos todas as ofensas para não perdermos tempo no emaranhado das iniquidades, para que a nossa mente... Olha a importância da vigilância interior, que é o que ele fala. A nossa mente vibre sempre positivamente no ideal do Cristo. Quem se ofende com calúnias, porque eles iriam sofrer muitas calúnias, né? Como São Francisco de Assis foi chamado de louco, né? Quando renunciou toda a fortuna do pai. Quando ficou nu diante das autoridades. Quem se ofende com calúnias está, de certa forma, ligado ao ofensor, às suas proezas. É de interesse primordial do nosso colégio zelarmos por isso. Gente, eu adoro essa frase, ó. A sombra que passa sobre as águas não se molha por estar em outra frequência de vida. E os companheiros do Cristo não poderão se macular no lodo das incompreensões da terra por estar em outra dimensão da vida, colocadas pelo amor, onde o perdão os defende e a oração os protege. Alguém no mundo ateia fogo à terra, naquele período, né, que ele está falando. Então, alguém no mundo ateia fogo à terra, desinquietando seus moradores, e nós teremos que abrandar esse fogo. Aliviar sofrimentos. Então, olha que importância essas palavras, ó. Abrandar o fogo, aliviar. Eles não viriam para extinguir, para eliminar, mas para abrandar, para acalmar. E elevar a fé às condições de salvar a esperança em Deus e em Jesus Cristo. As cruzadas, que era o período das cruzadas, são o nosso alvo. E delas nascerá a Inquisição, como planta daninha a intercruzar os campos do mundo. A ação desses espíritos malfeitores vai além do que podeis imaginar. Eles se organizarão de forma espetacular. No entanto, a luz já é organizada para qualquer emergência. Deus é onipotente, mas Ele usa as nossas possibilidades para disseminar a sabedoria, a paz e o amor. Se porventura falharmos, porque eles poderiam falhar, serão chamados outros espíritos que nos superarão pelo muito que amam e pelo perdão que sobra em seus corações. A oportunidade é para nós e não para Deus. Ai, esse capítulo aqui é emocionante demais. Eu li várias vezes, todas as vezes que eu chorava. Inclusive a oração que ele faz com todos eles aqui, né, antes deles assumirem, então, os pontos aos quais eles iriam reencarnar na Terra, né, antes deles se despedirem, né, fazerem a grande despedida. É lindo demais. Então, é um convite para vocês lerem esse livro, porque é maravilhoso mesmo, gente. Mas eu não vou ler todos, senão fica muito extenso, né? Eu só quis compartilhar esses trechinhos com vocês, porque para enfatizar o quê? A importância da oração. A importância da oração. A importância do perdão também. Mas a importância de ter a atitude de querer perdoar, de orar todos os dias. Não, sim, eu penso que seria legal rezar todos os dias. Mas ele fala aqui da importância disso. Antes de iniciar qualquer coisa. Deveria fazer parte das nossas... Como se fosse escovar o dente, como se fosse tomar banho, né? Todos os dias a gente iniciar sob a luz da oração. Bem como dizia André Luiz, inicie sob a luz da oração. Esse também é um dos ensinamentos de André Luiz, tá? Mas enfim, gente, vamos começar então com a oração pela paz. Eu acho que aqui tá tudo tranquilo, né? Não pausou mais, né? E eu também vi que travou só aqui os comentários de vocês aqui. Gente, nossa, entrou muita coisa que eu não vi, tá? Ele falou passa o título do livro, é Francisco de Assis, João Nunes Maia, tá? Do Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia, São Francisco de Assis, simples assim, é o nome do livro, tá? E tem um outro livro também que eu convido vocês a lerem, que é maravilhoso, que eu vou compartilhar no final para contextualizar, que é Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca, também maravilhoso. Gente, outro livro lindo, incrível de ler e que dá pra comprar digital também pelo Kindle, né? Eu tenho ele só digital, tá? Não tenho ele impresso.
Tá, gente, é isso. Então, nossa, eu quis iniciar então com esse trecho, porque é um dos trechos em que eu falei, como eu falei, eu já li várias vezes, todas as vezes que eu leio, lendo agora com vocês eu me emociono também. E é fato, né, que a missão deles não foi fácil, né, mas eles sabiam disso. Eles sabiam que eles estavam vindo num momento muito difícil, onde eles realmente seriam incompreendidos. Mas eu fico me perguntando, né, eu falei já isso várias vezes, né, mas e se ele reencarnasse hoje, será que ele seria compreendido? Será que a gente não chamaria de louco alguém que renuncia a toda a riqueza, a todo o conforto como ele fez, para pregar a palavra de Cristo? Será que ele seria compreendido? Será que ele seria compreendido quando ele disse que Jesus não queria igrejas, paredes? Quando ele construiu a primeira igreja, ele foi lá e construiu tudo, mandou todo mundo derrubar aquilo que não era isso. Eles teriam que levar a palavra de Cristo, ser os missionários, né? Eles andaram por vários lugares levando a palavra de Cristo. Não era riqueza, não era luxo. Mas enfim, gente, eu me questiono muito isso, sabe? Será que ele seria compreendido? Será que nós compreenderíamos? Será que nós veríamos nessa pessoa alguém que está se doando sem interesse algum? Hoje uma pessoa se doa, uma pessoa faz caridade, todo mundo acha que por trás tem um interesse. Mas que interesse será que essa pessoa tem por estar sendo tão bondosa, tão caridosa? Eles foram compreendidos. E eu estou certa de que seriam de novo. Poucos compreenderiam. Mas acho que já aprendemos bastante também, né? Já evoluímos muito daquele período pra cá. Então, vamos começar, tá, gente? Vamos começar que eu quero compartilhar também com vocês ainda um trecho lindo, lindo mesmo, da oração pela paz. Então, olha só, falando da nossa água, que eu esqueci, né? Comecei falando já, esqueci de falar da água. Gente, vocês podem preparar uma garrafinha com água, eu sempre falo, tá? Vocês podem deixar no altar de vocês, podem deixar do lado de vocês. Nós vamos fluidificar essa água de uma forma um pouco diferente que a gente faz nos nossos encontros de quinta-feira, mas iremos fluidificar a água, pediremos que a espiritualidade aqui presente nesse encontro de hoje, né? Que essa luz que ancora aqui no dia de hoje, né, fluidifique e abençoe a nossa água, que nos traga o remédio que precisamos para as curas, né, e o equilíbrio do nosso corpo, da nossa alma. Então vocês podem fazer para outras pessoas também, vocês podem preparar uma garrafa com água para quem vocês desejarem. Se tem uma pessoa que está doente, eu aconselho que vocês preparem uma garrafa com água separada para essa pessoa. Se vocês quiserem, vocês podem fazer também uma garrafa para toda a família, um jarro de água, né? Com água, desculpa, para toda a família, tá? Vocês podem fazer para os pets também de vocês. Hoje é um belo dia, né? Pra gente fazer uma água para os pets também, né, gente? Então vocês podem também fazer para os pets de vocês, tá? E então eu vou desativar os comentários agora pra gente começar, tá? Porque eu sei que tem pessoas que ficam olhando pra tela e se desconcentram com os comentários que vão entrando. Eu vou desativar aqui pra gente começar, gente. Vou desativar os comentários, pronto. Essa conexão está ótima. Vamos começar com a oração pela paz. Essa é uma das orações mais conhecidas e frequentemente atribuída a São Francisco. A oração pela paz é, na verdade, de autor desconhecido. Até onde se tem notícia, ela foi publicada pela primeira vez em uma revista de pequena tiragem na França em 1913. Entretanto, ela tornou-se popular apenas em 1916, ao ser publicada em um jornal romano. Por se assemelhar ainda que de forma resumida aos ideais pregados por Francisco, a oração acabou fortemente ligada à imagem do santo e hoje é rezada para ele e por ele.
falar de Francisco, gente, é sempre muito emocionante para mim. Como eu falei, eu gosto, tenho uma adoração, um carinho muito especial desde que eu sou criança. Então, só de mentalizar, de escutar esse mantra, né, essa música, é um mantra pela paz, já me emociona. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Agora, vocês podem, se desejarem, colocar a água que nós iremos pedir que a espiritualidade aqui presente pedimos pelas bênçãos de São Francisco de Assis. Pedimos que Ele nos abençoe, que Ele nos ensine a amar, que Ele nos ensine a perdoar. O principal remédio colocado em sua água, na água de todos nós no dia de hoje, seja o amor. É um amor que cura, é um amor que nos concede a paz que tanto precisamos. Que a espiritualidade ilumine o nosso coração. Abençoe a nossa vida. Nos traga tranquilidade para a nossa mente. Para que possamos sempre discernir o que é melhor, o melhor caminho a seguir. Peço que você concentre a sua atenção na sua respiração, inspirando e expirando lentamente.
Inspira e expira. Inspira expandindo bem o seu peito, inflando o seu abdômen. E expira soltando todo o ar pela boca. Esvaziando bem o seu peito, o seu abdômen. Como se fosse um balão. Inspira, enchendo bem. E expira soltando todo o ar. E à medida que você inspira e expira, sinta-se sendo envolvido por um manto de luz branca, uma luz branca cristalina. Uma luz branca, de um brilho muito intenso. Sinta-se sendo envolvido por esse manto de luz que relaxa todo o seu corpo, serena a sua mente, acalma o seu coração. Essa luz branca que purifica todo o seu ser. Sinta-se purificado por esse manto de luz branca. E sinta que seus pés relaxam, pernas, joelhos, coxas. Seu quadril relaxa. Sua coluna derrete no encosto da sua cadeira ou da sua cama. Seus ombros relaxam. Braços, punhos, mãos. Os dedos das mãos relaxam. Seu pescoço relaxa. Cabeça, olhos e boca relaxa. Neste instante, você está completamente relaxado. Em total estado de permissão e entrega para receber as curas da espiritualidade neste momento. As curas que você precisa, o equilíbrio que você precisa. Inspira e expira. Esteja totalmente entregue a esse momento para que a espiritualidade possa iluminar a sua mente. Iluminando a sua mente. Fortalecendo em você a fé e a esperança em Deus. Mostrando para você os melhores caminhos, os melhores meios para você prosseguir na sua jornada. Inspirando em você boas atitudes, para que você faça boas escolhas. E que a cada erro, você não perceba isso como uma derrota, mas como um aprendizado, como um presente dos céus. Iluminando o seu coração para que você perceba, que você sinta realmente a importância do perdão, a importância de perdoar quem lhe tem ofendido. O perdão que liberta, o perdão que faz com que você se sinta livre, que te livra de qualquer amarra. Pedimos neste instante que a espiritualidade coloque na nossa água o
remédio necessário para o equilíbrio perfeito, a harmonia perfeita do nosso corpo e da nossa alma. Faça o seu pedido. Peça para você, peça por alguém que você gostaria também. Alguém que precise dessa luz, desse remédio abençoado. Faça os seus pedidos da espiritualidade. Enquanto fazemos juntos, mantenha os seus olhos fechados. Se desejar, pode segurar a garrafa com água, ou colocar as suas mãos sobre ela, ou simplesmente deixar em seu altar, como preferir. Ela será fluidificada do mesmo modo. Enquanto você mantém a sua concentração, faça os seus pedidos e agradecimentos à espiritualidade. Se você não tem o que pedir, agradeça. Agradeça e peça. Então peça por alguém que precise de auxílio neste momento. Alguém que você ama, alguém que você se importa. Mantenha sua concentração enquanto eu faço. A nossa oração. A nossa oração para a fluidificação da água. A água que cai do céu. A água que compõe meu corpo, a água que molha as flores, a água que cura as dores. És tão bonita e vives a jorrar. Água bendita, vem me curar. Nos riachos, nos rios, nas cidades, nas matas, nos lagos tão frios, nas lindas cascatas. Sempre estás, água amiga, estás a jorrar. Sempre estás, água amiga, estás a jorrar. Água que cai do céu, nas casas tão lindas, nos barracos pobrezinhos, é sempre bem-vinda. Nem que seja um pouquinho, sempre estás, água amiga, estás a jorrar. Sempre estás, água amiga, estás a jorrar. Vamos magnetizar estas águas para curar as dores e as mágoas. Vamos magnetizar estas águas para curar as dores e as mágoas. Vamos magnetizar estas águas para curar as dores e as mágoas. Assim seja. Amém. E a nossa gratidão à espiritualidade sempre presente, sempre nos proporcionando esses momentos de paz, de luz e amor. Possamos sempre lembrar todos os dias a importância não somente de pedir, mas de agradecer o que temos, pois a gratidão é uma prece.
você sente que você não precisa orar por você, que você não precisa fluidificar uma água para você. Pense se não tem alguém próximo de você que precisa. Por vezes, alguém próximo de nós pode estar faminto de amor, faminto de um olhar, de uma conversa, de uma escuta, de um carinho ou de uma palavra. Olhemos ao nosso redor. E olhemos com atenção, observemos com atenção as pessoas que estão, por vezes, muito próximas de nós, necessitando de algo, em que o nosso ego, o nosso orgulho, nossas tendências humanas, por vezes, não nos permitem observar. Esse olhar caridoso e esse olhar carinhoso ao próximo por vezes é a cura que você precisa. Agora eu peço que você deixe sua água geladinho. Para que possamos iniciar então com a leitura do Evangelho, capítulo 27, para quem tem o Evangelho e quiser acompanhar a leitura. Pedi e obtereis, capítulo 27. Eu farei a leitura do item 5 e 7. Eficácia da prece, item 5. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Item 7. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece, vos será concedido, que basta pedir para obter. E seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio, que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação, que deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste aqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. Esse item 7
ele fala, tem muito nesse texto do De Luca, que ele fala da oração pela paz de São Francisco como oração das atitudes, ou seja, a gente quer receber sem nada fazer. Aqui, uma contextualização assim, muito prática assim, que eu posso trazer para vocês, seria quando a gente vai buscar um centro espírita ou até melhor ainda, um terreiro. Eu falo isso porque eu trabalhei, então eu posso falar com propriedade, porque eu trabalhei. E eu sei o porquê que muitos médiuns falam para as pessoas que vão até lá: você tem mediunidade, você tem que desenvolver, você tem que vir trabalhar. Por que isso? Vocês sabem? Todos nós temos mediunidade. Alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Mas por que parece que para alguns tem que trabalhar e para outros não é falado isso? Com meu esposo foi dito: você tem que vir trabalhar. Para mim foi uma escolha. Eu comecei a frequentar e comecei a sentir que eu deveria e pronto. Chegou o momento, eu quero. E no caso dele não. E ele mesmo diz, ele mesmo fala o porquê. Ele fala assim pra mim: porque eu reclamava muito. Eu me queixava muito da vida. Eu era mal-humorado. Nada tava bom. Aí eu fui lá trabalhar. Ajudar aqueles que tinham menos do que eu. Eu fui amar para ser amado. Consolar para ser consolado. Compreender para ser compreendido. Quando a gente ajuda alguém, eu digo isso também pelo meu trabalho. Cada pessoa que chega aqui e eu auxilio como instrumento, porque quem cura não sou eu. É os méritos dessa pessoa, a espiritualidade que decide. Se a pessoa nada receber é porque não é o momento. Se ela receber é porque ela merecia. Eu não fiz nada. Nada. Nem gosto quando as pessoas falam isso. Nossa, tu nem tem noção como tu mudou a minha vida, como tu me ajudou. Nossa, eu fico feliz de ter sido esse instrumento. Mas eu não fiz nada. A espiritualidade achou que era o momento. Você é merecedora. Você conquistou isso pelas suas atitudes também. É assim que eu falo para as pessoas. Você mereceu. Você é merecedora. Você batalhou por isso. Então, quando a gente vai trabalhar num terreiro, né, no meu trabalho aqui também, quando a gente cura alguém, a gente recebe aquela cura antes de enviar para a pessoa. Eu já estou curada disso, agora eu posso ser esse instrumento. Então eu recebo também a cura. Quando eu atendo alguém que sofre uma dor que eu já sofri ou que eu estou sofrendo, eu sou curada também. Eu também recebo isso. Às vezes eu chego na minha casa, eu vejo algumas coisas assim acontecendo, algumas pessoas que fazem algumas reclamações e eu vejo: nossa, mas isso não é um problema. O problema é aquilo que eu escutei hoje. E eu não tenho nem coragem de reclamar de algumas coisas. Então eu sou muito grata ao meu trabalho porque ele me ensina a ser muito grata a tudo que eu tenho. Eu não tenho uma vida perfeita, eu também tenho problemas. Mas eu vejo no meu dia a dia pessoas que têm questões muito maiores do que as minhas. Então eu não consigo reclamar. É como se o meu problema fosse desse tamanho, perto de algumas coisas que eu escuto, de algumas coisas que eu vejo. Aí a gente vê como a nossa vida é abençoada. E que essas pessoas também poderiam trilhar o mesmo caminho. Mas elas precisam realmente iluminar a sua alma, entender a importância de ter uma atitude diária de prece, de perdão. Porque perdão é atitude, a gente tem que querer perdoar todos os dias, até sentir lá no nosso coração que a gente perdoou. Quem já não sofreu? Quem já não teve raiva de alguém? Eu já tive que aprender a perdoar também, para poder me libertar e seguir em frente. Foi uma escolha e eu tive que praticar isso diariamente. Quando o sentimento vinha, eu pedia a Deus que me libertasse daquilo e rezava, enviava muito amor e luz para a pessoa também. E não raiva, não ódio. Então, assim, eu quis trazer isso para vocês porque esse trecho, o item 7, inclusive, do Evangelho, me lembra muito isso. De nada adianta orar,
e esperar que caia do céu. Você tem que fazer alguma coisa. Então, De Luca fala sobre a oração das atitudes, a oração pela paz, que ele chama de oração das atitudes, e muito perfeita essa colocação dele, porque é verdade. Ele diz assim, que em regra, as nossas preces, como que espelhando o nosso modo de viver, são preces autocentradas. Isto é, clamam ao poder divino a solução para as nossas necessidades, geralmente esquecendo completamente as necessidades dos outros, que também sofrem tanto ou mais do que nós mesmos. A prece de Francisco vem corrigir esse individualismo e nossas petições ao alto. Além do mais, nossas orações comumente são passivas, pois delegamos a Deus o trabalho de soluções das nossas dificuldades, esquecendo-nos, porém, de que grande parte do nosso sofrimento decorre das nossas próprias condutas malsãs, de modo que a solução divina passa necessariamente por uma mudança de nossas posturas perante a vida. Para que se modifiquem os efeitos, precisamos corrigir as causas. A duração do sofrimento depende da melhora individual de cada um. Nesse sentido, a oração de Francisco é ativa, pois seus termos são vazados em atitudes positivas que nos comprometemos a tomar em nossa vida diária, através das quais o poder divino atuará dentro do princípio espiritual do ajuda-te, como diz o Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. O poder da oração de Francisco está na proposta que ela faz de vivermos os seus princípios espirituais em nossa vida cotidiana, e não apenas no curto espaço de tempo em que nos dedicamos a ela. Por isso, afirmo que essa oração é uma eficiente terapia espiritual, pois traz o remédio para a cura dos sofrimentos humanos, cuja causa reside no egoísmo e no orgulho. A estratégia central da oração de Francisco é mudar a nós mesmos, deslocando o nosso ser da periferia do egocentrismo, gerador de problemas e sofrimentos, para a centralidade do amor, gerador de soluções e felicidade. Na minha singela percepção, a essência da oração de Francisco está no fato de pedirmos a Deus que nos tornemos parte da solução dos problemas que nos aflige, do problema que nos aflige, a fim de que Ele possa realizar a parte que lhe cabe, aquela que está além das nossas possibilidades. Por exemplo, se estou vivendo num ambiente envolvido por discórdias e desentendimentos, a oração de Francisco me ensina a pedir a Deus que me transforme em instrumento da sua paz naquela situação conflituosa. É como se eu abrisse uma pequena fenda para a luz divina entrar e envolver a todos com a bênção da paz que começa primeiramente em mim. Inevitavelmente, a prece nos levará também a repensar o próprio comportamento. Acaso percebamos que nós próprios, em algum nível, temos sido os agentes da discórdia e da intolerância. É assim que vejo a prece de Francisco como uma autocura, pela capacidade que ela tem de despertar em nós a prática do Evangelho do Cristo. Aqui me recordo de um esclarecedor depoimento de Chico Xavier. Pouca gente, olha só a questão do exemplo que eu dei dos centros espíritas e terreiros para vocês. Pouca gente, das muitas que sempre nos procuram, disse estar disposta a mudar de vida para solucionar os problemas que as afligem. Esperavam que os nossos benfeitores espirituais lhes oferecessem soluções acabadas para as suas dificuldades. A oração de Francisco também poderia ser chamada de oração das atitudes. Das atitudes de levar a luz aonde houver escuridão, de semear o bem onde o mal tiver feito morada. Por isso, ela propõe que levemos o amor aonde houver ódio, perdão aonde houver ofensa, fé aonde houver dúvida, união aonde houver discórdia, esperança aonde houver desespero, alegria aonde a tristeza se tiver feito presente. Alguém pode estar questionando, mas e quando for eu o necessitado? Quando for eu quem precisa de paz, alegria e consolação?
A resposta está na própria prece, em sua segunda parte. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Conheci um homem que passou alguns dias internado no hospital de São Paulo. Tão logo o médico autorizou, todas as manhãs, aquele homem caminhava pelos corredores do hospital e entrava de quarto em quarto levando palavras de ânimo e otimismo aos enfermos. Curiosamente, recebeu alta em tempo menor do que os médicos previam. Minha explicação é que, a cada palavra de força que transmitia aos doentes, ele se fortalecia junto. A prece de Francisco nos convida a fazer parte da corrente do bem, na qual todos os seus participantes são sujeitos ativos e passivos, isto é, trabalham pelo fluxo do dar e receber. A oração de Francisco é uma oração de cura interior. Como já dissemos, porque cura o nosso egocentrismo e nos permite encontrar a felicidade quando movimentamos o fluxo da vida com a generosidade do nosso coração. Francisco foi um dos homens mais pobres do mundo, em termos de posse de bens materiais. Porém, foi um milionário em termos de afeto. Quando pensava só em si mesmo na fase da juventude, ele não era de fato feliz. A felicidade ele a encontrou quando passou a se sentir útil aos seus irmãos, sobretudo aos menos favorecidos. Felicidade ele sentiu de verdade quando abraçou e beijou o leproso, quando despertou alegria nos corações entristecidos, quando levantou os caídos, quando viveu a experiência da fraternidade com todos os seus irmãos, sentindo neste momento as carícias espirituais de Francisco. Que possamos, eu e vocês, repetir com ele: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Engraçado que, compartilhando com vocês essa leitura, eu me lembrei de um fato de quando as minhas filhas nasceram. Uma delas nasceu muito pequena. Ela ainda é muito pequena, né? Ela é toda magrinha, que é a Maria Clara. E a Maria Clara não tinha peso para receber a alta do hospital. Eu, como qualquer mãe, não admiti isso. Eu queria ir embora com as minhas duas filhas. Então, elas nasceram numa sexta-feira, a minha alta seria no domingo. E eu pedi pro meu médico se eu não poderia ficar mais uns dias no hospital para mim ficar com meus dois bebês, porque eu não queria deixar um e levar o outro. Aí ele falou assim, não tem problema, eu vou tentar ver o que eu posso fazer. E eu consegui ficar até a quarta. Só que na noite de terça-feira, a Maria Clara perdeu mais peso. E aí eu vi que realmente não ia ter jeito, ela ia ter que ficar. Só que ela ia ficar, ela era perfeita, ela não tinha nada, pulmões bem desenvolvidos, só que ela ia ficar no come-dorme, que eles falam, né? No berço aquecido. É o come-dorme. O bebê fica lá comendo e dormindo numa incubadora, com uma temperatura estável, né? Uma temperatura mais quentinho, para que ele não perca peso, porque a própria oscilação de temperatura faz o bebê perder peso. Então era um risco muito grande levar um bebê tão pequeno para casa.
Aí na quarta-feira, ao meio-dia, eu saí do hospital somente com a Alice, triste, chorando. Não queria deixar. Até hoje, agora eu me emociono mais pela questão da oração, né, gente? Mas assim, hoje eu consigo contar essa história melhor. Mas foi muito difícil deixar um bebê e levar outro. Aí, no mesmo dia, eu cheguei em casa com a Alice e toda perdida e triste porque tinha deixado um bebê no hospital. E eu achava na minha cabeça, assim, que ela não sobreviveria se eu não tivesse com ela. Com coisas de mãe, assim, pensava que alguma coisa poderia acontecer com ela, que eu não tô lá pra cuidar. E se entra alguém lá e rouba ela, todas essas coisas que toda mãe pensa, eu pensava. E aí, no mesmo dia eu voltei lá, depois de um banho, mais calma, mais tranquila. Graças a Deus eu tive um bom apoio, né? Agradeço muito a Deus por isso, um bom apoio em casa também, para poder voltar lá mais calma no final do dia. Então eu vim para casa na quarta, meio-dia, no final do dia eu voltei para o hospital para ficar um pouquinho com a Maria Clara. E aí eu cheguei lá e quando eu vi ela, eu comecei a chorar, peguei ela no colo, fiquei um pouquinho com ela, amamentei ela. E aí eu comecei a conversar com as outras mães que estavam ali. Aí todas aquelas mães que estavam ali, não eram muitas, mas todas elas estavam há muitos dias no hospital, há muito tempo já no hospital. Elas estavam com os bebês na UTI, todas elas. Saíram da UTI e foram pro comidório, né? Aí elas diziam assim, nossa, mas aqui já é um passo para ir para casa. Elas estavam muito felizes de estar ali, porque estando ali, elas já sabiam que agora estava tudo bem, o pior já tinha passado. O pior é a UTI, né, o Natal, onde o bebê tá lá, né, todo entubado. E teve uma em especial, inclusive, que ela também ficou na UTI, a mãe também ficou na UTI. Ela teve um problema gravíssimo, assim, quando ela deu à luz. E aí naquele dia eu fui pra casa, já mais calma, e vendo que realmente o meu problema não era tão grande assim. Claro, a minha dor é a minha dor, e todas elas falaram isso, mas tu pode chorar. Eu fiquei com vergonha de chorar na frente delas, até eu falei, nossa, me perdoem por estar chorando, né, na frente de vocês, porque as histórias de vocês realmente são mais tristes, né, do que a minha, que só tô aqui com a minha filha por alguns dias pra ganhar peso. Mas todas elas disseram que é natural, e obviamente que é. Porque a nossa dor é a nossa dor, né? Cada um carrega a cruz, né? Conforme pode suportar, como eu sempre digo, né? Mas enfim. Aí eu fui pra casa naquela noite e eu lembro que eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho de que a Maria Clara estava lá para uma missão. Ela estava lá para ajudar aqueles bebês. Uma coisa boba, assim, né? Não sei, tipo um sonho, assim, muito real disso, né? E aí eu comecei a sentir que isso fazia sentido. Que a Maria Clara estava lá para uma missão mesmo. Ela estava ali para ajudar aqueles bebês. E aí o que aconteceu, gente? A Maria Clara ela ficou 7 dias. E naquele período em que ela ficou ali, todos começaram a ganhar peso muito rápido. Bebês que estavam ali há um tempo que não ganhavam, não evoluíam, começaram a ganhar peso muito rápido. Todos eles tiveram alta antes da Maria Clara. E ela foi a última. Ela saiu numa quarta, na terça-feira saiu aquele bebê que a mãe também tinha ficado no hospital internada. Ela saiu na terça, a Maria Clara foi a última, na quarta. E aí eu entendi que realmente era fato, ela tinha uma missão. Como o sofrimento dela era menor, a situação dela era mais tranquila e mais favorável, então eu vou ajudar todos aqui com a minha energia, com a minha luz, depois eu vou embora. E aí todos os dias eu falava isso pra ela. Quando eu ia lá, depois desse sonho, sabe? No mesmo dia, então foi na quinta-feira, no dia seguinte, eu fui lá e falei isso pra ela. Filha, ajuda todos eles rapidinho, que depois que todos saírem daqui, tu vai pra casa. Eu não sei, eu contei essa história pra vocês porque eu me lembrei muito lendo isso, sabe? A própria oração de Francisco, né? Ela ajudou pra receber o que ela precisava, rapidinho também, porque ela ganhou peso muito rápido. E até mais do que ela precisava. Ela ajudou e recebeu a ajuda da espiritualidade. E é isso, gente. Esse é o nosso evangelho de hoje. E eu agradeço muito vocês pela presença. Deixa eu ativar aqui os comentários.
E agradeço muito vocês pela presença, agradeço muito a espiritualidade aqui presente, que proporciona esse encontro, nos proporciona essas curas também. Que a cada leitura de evangelho, por mais óbvia que seja, reforce em nós esses aprendizados, fortalece em nós a fé, a confiança, a coragem e a esperança em Deus. Agradeço muito, muito vocês a presença. E que possamos realmente transformar essa oração pela paz, que eu sei que muitos, muitos gostam, numa oração de atitude, como diz De Luca. Porque ela realmente é uma oração que nos convida a ter atitude, a não esperar que nada caia do céu. Inclusive, eu exercitei muito em mim nesse período com a Maria Clara no hospital, para que aquele momento não virasse um trauma. O meu próprio médico, meu obstetra, me disse assim: você pode transformar tudo isso que você está vivendo num trauma ou num aprendizado. Porque o trauma seria muito ruim, porque se um dia ela adoecesse, eu precisasse de um hospital, eu iria voltar para aquele período e ia sofrer muito. Então eu preferi focar naquilo, que ela estava ali por uma missão. Era a missão dela. É claro que eu não falei isso pro médico na época, né? Porque algumas coisas que eu já falava pra ele dizia: eu acho que não é bem isso, eu acho que isso é... Ele sempre tentava focar em algo mais racional, digamos, né? E não tão espiritual como eu colocava. Mas eu tive um sonho. E foi real. E eu falava isso pra ela. E o que explicaria ela ter sido a última a sair? E todos os bebês que não ganhavam peso ter saído antes do que ela? Então eu acreditei que ela tinha já uma missão ali, já no nascimento dela. Algumas coisas fazem sentido, né? Que o médico me dizia assim, que ele gostava muito desses bebês porque ela já passou por dificuldades no útero, né? Onde ela teve que... Meu último mês foi muito tenso, né? Eu tava com insuficiência placentária, então ela não recebia os nutrientes que ela precisava. Então eu tinha que todos os dias sentir se ela mexia. E eu tinha 2 bebês. E se ela parasse de mexer, eu teria que correr pro hospital. Eu tinha que fazer eco toda semana. E tinha que ser eco 4D, não podia ser uma eco comum. Então foi um mês assim... onde eu permaneci muito confiante que tudo ia dar certo, muito calma, mas que ao mesmo tempo exigiu mais cuidados. E o médico dizia assim: eu gosto muito desses bebês que tem que lutar desde do ventre, porque eles são muito corajosos, ela vai ser uma pessoa muito corajosa, tu só vai ver. Ele até dizia que ela ia ser que nem o gato que ele tinha um gato que era tranquilão e tinha um outro que ia atrás das coisas, né? Ele comparava ela até com um gato que ele tinha, e é verdade, ela é assim mesmo. Ela está se tornando isso, corajosa, independente, diferente da irmã dela. A Alice é mais dengosa, a Clara é mais impetuosa, assim, vai atrás e já sabe o que quer, o que não quer. E realmente isso fez bastante sentido. E o próprio fato dela ter ficado 7 dias, né, longe da gente, ali longe de mim, no hospital, também acredito que fortaleceu nela essa coragem que ela precisava viver naquele momento. E enfim, era algo realmente relacionado, acho que a alguma missão que ela tinha naquele instante e quem sabe uma missão que ela ainda possa vir a ter. Mas eu acredito muito que Deus, mesmo causando tanto sofrimento naquele momento e tanta incompreensão da minha parte, fez o melhor. Afinal, né, os nossos filhos não são vossos filhos, como diz Khalil Gibran. Eles não nos pertencem, eles são do mundo, né? E é isso, gente. Gente, como é que vocês estão, gente? Fiquei aqui conversando sozinha aqui, né? Lembrando desse fato, né? Como é que vocês estão, gente? Gente, não ficou incrível esse evangelho bem no dia, no dia que marca, né, o enterro de Francisco de Assis, né? Eu achei que fechou muito assim o capítulo escolhido.
Falar de Francisco já pra mim uma emoção, né? Ainda lembrar desse fato com a Maria Clara, acho que eu nunca tinha compartilhado, nunca recordo, nunca compartilhei esse fato com vocês. É algo até que eu evito falar, né? Porque cada um tem que passar pelo que tem que passar, né? Mas às vezes eu evito falar, porque às vezes tem pessoas grávidas, né? Mulheres grávidas, né? E que podem ficar um pouco preocupadas com isso, mas gente, a gente tem que passar pelo que tem que passar e tem que ter fé em Deus, é isso. É isso. Já ser mãe é um ato de coragem, né? Eu sempre digo, ser mãe é um ato de coragem. A gente não sabe. A gente não cria os nossos filhos para ficarem eternamente embaixo das nossas asas e a gente controlando o tempo inteiro. A gente também não pode nunca rezar e interferir no livre-arbítrio também do outro, mas a gente deve rezar pelos nossos filhos, sim, mas não interferindo no livre-arbítrio. Porque às vezes aquele caminho que a gente sabe que vai causar sofrimento é o melhor caminho. E Deus sabe o que está fazendo. A única coisa que eu peço sempre é que os bons espíritos inspirem realmente a mente, para que eles saibam discernir o melhor caminho a seguir. Para que eles absorvam os aprendizados que a gente transmite em casa, mas que façam suas próprias escolhas dentro do que eles acharem melhor. Se for o caminho que vai causar sofrimento, que assim seja. Que assim seja feita, então, a vontade deles e a vontade de Deus. Que nem sempre a gente vai poder evitar todos os sofrimentos, né, gente? É impossível. É impossível. Quando a gente se torna mãe, a gente entende os nossos pais, né? Então hoje eu fico pensando em muitas coisas também que eu fiz na minha adolescência, né? E que a minha mãe dizia que passava a noite em claro, eu achava que era exagero. E hoje eu entendo. Eu entendo perfeitamente ela. Não é exagero. Não é exagero. Eu sou muito parecida com a minha mãe, sou muito parecida também com o meu pai. E eu tento proteger o máximo que eu posso também. Mas eu sei que uma hora eu vou ter que soltar mais e deixar voar e deixar ir pro mundo e quem sabe sofrer. E eu vou sofrer junto, com certeza. A dor eu acho que é maior na gente. Mas a gente tem que soltar. Os filhos voam, mas voltam sempre. Tem raízes, é verdade. É verdade. Então, gente, que possamos hoje ter a atitude que essa oração pela paz, que eu sei que muitos gostam, nos convida. Vamos amar, vamos perdoar, vamos consolar, vamos enxugar uma lágrima de alguém. Hoje, especialmente hoje, eu não quis fazer uma água pra mim, porque eu sei que tem pessoas que hoje precisam mais do que eu. E eu ia fazer, mas alguma coisa me disse não. Alguma coisa, né? A espiritualidade nos inspirando, os bons espíritos, né? Como diz o Evangelho, nos inspirando. Não, hoje não pra você. Aí eu pensei pras minhas filhas, então. Também não, elas estão bem. Deixa pra um outro momento. Tem pessoas que precisam mais. E aí me veio o nome de 2 pessoas que realmente precisam mais. É assim, curando a dor do outro, ouvindo, levando uma palavra de consolo, auxiliando com a forma como a gente tem para auxiliar, seja dando um pedaço de pão ou uma palavra amiga ou lendo um trecho do Evangelho, é que a gente recebe a cura também que a gente precisa. Essa é a oração das atitudes, a oração pela paz de Francisco de Assis. Gente, então eu deixo vocês agora, né, nesse Evangelho perfeito de hoje, abençoado, iluminado por essa egrégora franciscana que não pausou o Instagram e deixou a gente falar tranquilamente, sem interrupções, né? Fico muito feliz, muito feliz.
Gente, fiquem bem, fiquem em paz. Que a paz esteja sempre com vocês. Amém. Até o nosso próximo encontro, gente.